Coloquei aqui para gravar. Então vamos lá. Bom, só recapitulando, né? Nós já tivemos duas aulas a respeito do estudo que nós estamos fazendo, né? Estudo temático, nós estamos não pegando ali capítulo por capítulo, mas indo por temas, né? Grandes temas que estão presentes ali no livro de Apocalipse. Então, primeiro nós falamos sobre o anticristo, na última aula nós falamos sobre Cristo, né? E hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda, né? Nós vimos na última aula que Jesus é aquele que faz convergir nele mesmo, né? Céus e terra. Nós pegamos o Apocalipse 1, onde João vai descrevendo ali as características de Jesus, né? Ele fala que ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem o cabelo branco como a neve, enfim. E nós somos versículo a versículo entendendo ali o que é cada um daqueles versículos, né? A espada afiada e enfim. Nós vimos também que Jesus ele é incomparável, né? Tanto em glória quanto em majestade, quanto em beleza, né? Cada detalhe que está descrito ali naqueles versos traz algumas referências ali em relação à sua aparência. Então a gente vê que igual ele não há, ele é belo, ele é único, ele é o único que é capaz de transacionar, né? Da era que nós estamos vivendo agora para a era que nós vamos viver no futuro, né? Na eternidade, onde nós estaremos para sempre com Deus, com o nosso Pai. Ao mesmo tempo, nós vimos que ele é 100% homem, 100% Deus, reúne em si algumas características de Deus, né? Que é uma característica de liderança que é capaz de conduzir esse processo. E nós terminamos a aula falando que ele voltará. E hoje nós vamos falar exatamente sobre essa volta, né? E Apocalipse 1:7, que é um dos versículos que nós vamos ler aqui, ele diz exatamente que eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente será assim. Então, João escreveu e ele colocou ali a questão da certeza, né? Os irmãos que não tiveram oportunidade de assistir às aulas anteriores, elas estão gravadas, né? Então, depois eu vou compartilhar o material. Então, tem o link aqui para que os irmãos possam acessar, né? Cada uma das aulas, ele tem parte um e parte 2, porque dá 40 minutos, nossa conexão cai e a gente começa a gravar novamente. Ah, e ao final dessa aula eu vou anexar aqui, então, o link do YouTube para que os irmãos possam revisitar o tema. Então, hoje nós vamos falar da segunda vinda, né? É, eu já queria aqui deixar claro para os irmãos que se de tudo que for falado aqui os irmãos não entenderem nada, para os irmãos não ficarem preocupados, né? O que fica como final, como conclusão desse estudo, né? Desde o primeiro dia nós estamos dizendo isso, é que a gente ame mais Jesus. Então, se você sair daqui dessa noite mais apaixonado por Jesus, esse era o objetivo do estudo, né? Nós vamos falar de aspectos da segunda vinda. Vamos explorar que tipo de rei é esse que cavalga nas nuvens e vem nos encontrar. E ao ouvir isso, se isso não tem outro resultado a não ser encher você de paixão por esse Deus, paixão por esse Jesus. Importante dizer também que todas as promessas que foram citadas ali no Antigo Testamento e ao longo da Bíblia, que ainda não se cumpriram, ela há de se cumprir, né? Então, tudo que foi escrito vai se cumprir. Tudo que está escrito ali que seria feito, será feito. E nada vai ficar para trás, né? Então, tudo aquilo que foi prometido e ainda não aconteceu, qual que é o olhar que nós temos que ter para isso? É o olhar de que nós vamos continuar esperando, né? Até que aconteça. Muitas vezes as pessoas olham o Antigo Testamento e o Novo Testamento e veem como coisas separadas, né? Na verdade, o Novo Testamento, ela é uma continuidade do Antigo,
Então, tudo aquilo que a gente viu desde Gênesis até Apocalipse é uma história só, é uma sequência, né? E a segunda vinda faz parte, né, do final dessa história que está sendo escrita. Então, a segunda vinda termina tudo aquilo que foi iniciado, termina a obra que Jesus começou, a obra que Deus planejou lá atrás. A gente olha, às vezes, a cruz como sendo o final da história. Não, o fim da história é a segunda vinda, né? A cruz é algo que está ali no meio, é um processo, é algo muito importante no que diz respeito à segunda vinda e o nosso posicionamento. Mas a Bíblia termina com a segunda vinda, quando aí sim Deus estabelece aquilo que era o propósito dele, que ter um tabernáculo entre nós, né? Que é habitar entre nós. Deus ele fez então várias alianças ao longo da Bíblia. Em Gênesis 3, se você não ouviu a pregação de ontem, você pode também ouvir a pregação de ontem, está no YouTube da igreja. Aliás, a de ontem eu acho que não está no YouTube, ela ficou só no Facebook, se eu não me engano. Diz ali em Gênesis 3 que haveria de vir o descendente da mulher, né? Aquele que iria esmagar o inimigo embaixo dos seus pés. Foi gravado nas duas, tá? Tá gravado nas duas, Thiago? É que eu vi no YouTube Tá ontem e não gravado. achei. Amém. E aí, quem é essa pessoa, né? Quem é esse descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente? Esse é Jesus, né? Mais à frente, Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão teve ali seu filho Isaque, Jacó, dali veio as 12 tribos. E uma outra aliança que existe é que de Judá viria o descendente de Abraão, que seria da linhagem de Davi, que está totalmente conectado com a genealogia daquele que viria da mulher e esmagaria a cabeça da serpente, né? Então, nas alianças que Deus fez ali mais à frente com Abraão, isso também é uma continuidade do que foi dito lá em Gênesis 3, né? E olha que engraçado, porque quando Deus fez a aliança com Abraão e ele promete para Abraão algumas coisas, se eu não me engano, é Gênesis 15, Abraão estava dormindo quando Deus fez essa aliança. E o que que significa então que Abraão estava dormindo? Significa que é uma aliança que não depende do homem, é uma aliança que depende exclusivamente de Deus. E Jesus é o que realiza em si mesmo essa redenção. Jesus, quando ele voltar, irmãos, nós vamos falar aqui da segunda vinda, ele vem para restaurar o jardim, né? Ele vem para restaurar a condição que nós tínhamos lá no início. Só que não vai ser num jardim, vai ser numa cidade. Vai ser num ambiente onde Deus vai habitar entre os homens e ele vai habitar para sempre. Então, tudo vai voltar a ser como era antes. Todas as condições que existiam antes. No passado, a terra era cheia da glória de Deus. E assim como no dilúvio, né, a gente viu falar que a segunda vinda de Jesus seria como nos dias de Noé, assim como o dilúvio inundou tudo, assim será a glória de Deus quando Jesus voltar. Ela vai inundar tudo e todos, né? Nós vamos falar aqui hoje de três momentos diferentes a respeito da segunda vinda. Tem um primeiro momento que nós já lemos aqui em Apocalipse 1:7, né, que fala que Jesus é aquele que vem cavalgando nas nuvens e é aquele que vai abrir o céu e vai descer. E nós estamos estudando aqui porque nós queremos conhecer mais desse Jesus, porque nós o amamos e nós o amamos, nós queremos conhecê-lo mais. É, a gente ama Jesus e ama tudo que há em Jesus. E a gente também deve amar a segunda vinda dele, né? E tudo que for dito aqui vai servir para inspirar você nessa noite, né, a respeito disso. O livro de Apocalipse, ele é um livro, além de toda a simbologia que existe nele, ele não é completamente cronológico, né? Alguns capítulos vai, volta, explica, enfim. Então, é como se fosse pausas, é como se o anjo parava ali para explicar para João o que ele havia visto, o que havia acontecido ali.
Então, não é algo sequencial. Vocês vão ver que esses três aspectos que nós vamos ler estão em diversos capítulos de Apocalipse. E isso não está na sequência por conta disso, né? Por conta dessas pausas que existem para explicar. Mas são três aspectos que revelam a continuidade ali do mesmo momento, que é o momento, de fato, da segunda vida, né? Dando sequência aqui, então, o primeiro aspecto a gente encontra ali em Apocalipse 11:15, que diz assim, ó, o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o reino desse mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém? Então, o que que é esse primeiro aspecto? Ele traz algo interessante aqui para nós, que assim, a segunda vinda do Senhor, ela vai ter uma sequência de acontecimentos, né? E o Senhor vai voltar ao som da sétima trombeta. E é interessante, né, irmãos? Porque o sete vem depois do quê? Vem depois da sexta, né? O sétimo não vem depois da quinta, não vem depois da quarta. Então, os eventos escatológicos, eles são numerados. Por que que eles são numerados? Para que a gente consiga discernir, né, as coisas e o que ainda vai acontecer. Jesus, ele não vai voltar hoje, né? Ele vai voltar ao som da sétima trombeta. E é importante a gente saber isso, porque às vezes a gente não segue a narrativa bíblica, e quando a gente não segue a narrativa bíblica, fica complicado, porque a gente começa a olhar para o que estão falando, e isso gera para nós ansiedade, e isso pode gerar confusão, né? Haverá muitos sinais, então. Então, Jesus não vai voltar do nada. Tem uma sequência de coisas que irão acontecer. E ele vai voltar exatamente no final da grande tribulação, né? Então, quando a sétima trombeta for tocada, aí vai ser o fim da grande tribulação. Antes vai ter várias coisas que vão acontecer, né? As trombetas, os selos, enfim. E ao fim daqueles dias, né? Ao fim da grande tribulação, a gente vai olhar para o céu e vai enxergar ele vindo das nuvens, né? Eu não vou falar aqui ainda de arrebatamento, tá? Eu vou deixar para falar de arrebatamento mais para o final, onde eu vou mostrar para os irmãos uma linha do tempo. Eu não vou entrar no mérito em relação ao arrebatamento antes ou depois da grande tribulação, e eu vou explicar por quê mais à frente, né? Porque existem várias linhas de estudo a respeito disso. Mas, se a gente for olhar aqui o que está escrito na Bíblia, né? É, ele vai vir das nuvens e todo mundo que estiver na terra vai enxergar, né? Todo olho verá. Isso é bíblico, né? Então, não há por que a gente desconfiar. Então, será que é um pássaro? Será que é um avião? Não, todos vão saber que é ele que está voltando, né? Os, os reinos vão pertencer ao Senhor e ele vai reinar para sempre. Amém? Então, esse é o primeiro aspecto. Há uma sequência de acontecimentos e o sinal que vai estar próximo dele voltar aí é a sétima trombeta, então as coisas vão acontecer num sequenciamento. Um segundo aspecto está lá em Apocalipse 14:14, que diz assim: olhei e diante de mim estava uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho do homem. A gente falou sobre isso, né? Quando a gente falou ali de Apocalipse 1, que uma das descrições fala exatamente do filho do homem, né? Que é a primeira referência de filho do homem está lá em Daniel. E isso serve para mostrar a questão que Jesus é Deus encarnado numa pessoa que era 100% humana. E ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então, quando a gente vê lá Apocalipse 1, que é que a gente estudou na última aula, também fala a respeito dessa foice afiada e por que dessa foice, né? A gente aprendeu ali que é para fazer separação, para fazer julgamento. Então, aqui nesse versículo, o que está dizendo? Que que haverá uma nuvem, ele é aquele que cavalga nas nuvens. E essa referência ela existe também em diversos textos da Bíblia.
como também a que nós falamos aqui do Filho do Homem, né? Que está descrevendo ele como Filho do Homem, mas está dizendo que ele é um Deus homem. Um monte de gente dizia que ele era libertador, salvador. Então, as pessoas não tinham dificuldade para descrever Jesus como um libertador, como um salvador. Mas as pessoas têm dificuldade em dizer que ele era um filho de Deus e que ele era 100% homem e 100% Deus. Somente um filho de Deus pode dizer isso. E a foice está ligado à colheita, ao julgamento, à vingança de Deus que será feita quando ele voltar. Então, ele vem ao som da última trombeta, ele vem cavalgando nas nuvens e ele vem com essa foice para ceifar as nações, para ceifar os seus inimigos. O dia da vingança está no coração dele, né? Então Jesus vai julgar e vai vingar todos os seus inimigos. Então aquilo que foi dito lá em Gênesis 3, que ele esmagaria a cabeça da serpente, ele está voltando exatamente para cumprir isso. E quando ele executa a vingança, ele está sendo justo. E o nosso Deus, se é uma das coisas que ele é, uma das características principais, além de amor, enfim, é que ele é um Deus justo e ele é um Deus fiel. Então, a segunda vinda é exatamente por um motivo. Ele vai fazer guerra. Ele vai vingar tudo aquilo que está entalado aí, todos os juízos que devem ser feitos. E o terceiro aspecto está lá em Apocalipse 19, que diz assim: Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Tá vendo que nós falamos ali no slide anterior? Que ele vem para guerrear, ele vem para fazer justiça. Ele veio na primeira vez para ser o servo sofredor, para nos resgatar da condenação, da morte e do pecado. Agora, a segunda vinda vem por um objetivo de fazer justiça. E aí as referências ligadas ao que nós estudamos na aula passada, né? Seus olhos são como chama de fogo, em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. O seu nome é Palavra de Deus. A gente pode conectar com João. No início era o Verbo se fez homem, habitou entre nós. Quando ele vier, os exércitos do céu vão estar seguindo ele, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada. Nós vimos isso na aula passada, com qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa ao largar do vinho do seu furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz, a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carnes de reis, generais poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então, a segunda vinda, ela não é um evento secreto, nós vimos já que todo olho há de ver, e isso deve nos encher de expectativa. Expectativa por quê? Porque não é um Deus guerreiro que vem porque ele está bravo. Ele vem porque ele vai fazer justiça, ele vai se vingar. O dia da vingança sempre esteve em seu coração. Mas não é vingança contra nós, é vingança contra seu inimigo, é vingança contra Satanás. Então ele não vai voltar do nada. Lá em Mateus 24, o sermão escatológico, fala do princípio das dores, que é como se fossem as contrações de uma mulher que está ali em trabalho de parto, e ele volta no clamor de uma igreja que está clamando pela volta dele. Então, a igreja tem um papel fundamental para a sua vinda. É um povo que estará tomado pelo desejo e pelo clamor maranata.
É um povo que vai estar atuante, trabalhando para que de fato ele volte. Nós falamos um pouquinho ontem, né? Ele vai voltar quando o evangelho for pregado nos quatro cantos do mundo. Então, a nossa participação, a nossa responsabilidade como igreja, ela vai ser fundamental para a segunda vida dele. É quando a igreja estiver gemendo de saudade, quando a igreja estiver totalmente avivada, desejando a presença dele, fisicamente entre nós. Aí ele vai abrir os céus e vai descer. Amém? Então, esses são os três aspectos. Primeiro, tem uma sequência do que vai acontecer ao som da sétima trombeta. Segundo, ele vem das nuvens. E terceiro, ele vem montado aí no cavalo branco, aonde ele vem até a terra exatamente para estabelecer essa justiça, tudo isso que nós acabamos de falar aqui. E o que eu queria explorar aqui com os irmãos? Tem um salmo, que é o Salmo 68, que ele é um salmo que detalha muito bem a sequência do que vai acontecer quando Jesus é, vier do céu, vier das nuvens, né? O que ele vai fazer, o que vai acontecer. E é esse Salmo 68 que a gente vai dar uma olhada nele aqui. Então, Salmo 68, ele começa dizendo assim, ó, que Deus se levante. Ou seja, tem aqui um clamor. Que Deus se levante, uma igreja que vai estar orando, clamando para que ele se levante, para que ele se apresse. Sejam espalhados os seus inimigos, fujam deles os seus adversários. Que tu dissipes, assim como o vento leva fumaça, como a cera que derrete na presença do fogo. Assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Então, Jesus, ele volta por esse clamor com o objetivo: espalhar os inimigos, fazer com que os adversários corram, morram de medo, né? Se dissipem como fumaça e se derreta como a cera na presença do fogo. Aquele que vai vir das nuvens, vai fazer a terra tremer, vai ter trovões, vai ter relâmpago, enfim. Quando ele voltar, irmãos, quais são os nossos inimigos? Ele vai vencer os vícios, ele vai vencer o suicídio, ele vai vencer as doenças, ele vai vencer a mentira, ele vai vencer a exploração sexual, ele vai vencer as enfermidades, ele vai vencer tudo aquilo que impede da gente receber o amor dele. Nós falamos um pouquinho ontem que o pecado ele trouxe consequências grandes, né? E tudo que acontece no mundo hoje de mal é consequência do pecado. E ele vem para vencer tudo isso. E esse dia vai ser um dia glorioso. O versículo diz aqui, ó, os inimigos serão espalhados e derretidos. Não vai ter chance para o inimigo. Eles vão, como a cera diante do fogo, se derrete. E ele vem, nós vimos no versículo anterior ali de Apocalipse, com uma foice, exatamente para ceifar. Ele vem para fazer essa guerra. E nós temos que ter conhecimento disso, né? Para que a gente não se ofenda com os planos dele. Fala, pô, mas é um Deus violento, é um Deus maldoso, enfim, ele vem fazer justiça, irmãos. Ele vem para nos vingar, ele vem para fazer mal a todos aqueles que fizeram mal aos filhos dele. Só que isso é para quê? É para trazer paz, para trazer justiça, para trazer alegria, para que tudo aquilo que foi prometido para Abraão, para Davi, para Noé, para Moisés, tudo isso seja cumprido. Por isso que nós devemos ter esse clamor, devemos nos levantar em oração, devemos nos levantar em intercessão e devemos buscar por essa presença. Até muito tempo atrás, a gente via as pessoas com medo em relação à volta de Jesus. Por quê? Pelo que era ensinado, pelo que era pregado. E as pessoas falam, não quero que Jesus volta, não, porque se Jesus... A gente não tem que temer.
Nós que somos salvos não temos que temer. Vai ser uma oportunidade de estarmos para sempre em sua presença. Continuando aqui o Salmo, ele diz assim, ó: alegre-se, porém, os justos. Para nós deve ser motivo de alegria, deve ser motivo de adoração, deve ser motivo de louvor, ó. Exultem-se diante de Deus. Regozijem com grande alegria. Cante a Deus louvores em seu nome. Exalte aquele que cavalga sobre as nuvens. O seu nome é Senhor. Exultem-se diante dele. Então, quando ele abrir o céu e descer, irmãos, a resposta vai ser uma resposta de explosão de louvor. Nós não vamos estar acuados, nós não estaremos tristes, nós não estaremos com medos, nós estaremos prontos para celebrar e para avançar. Uma glória que nunca antes foi vista na terra. Estaremos prontos, então, para celebrar a vitória que vai acontecer daqui a pouquinho, porque antes tem algumas coisas aqui que vão acontecer. 68, 5 e 6. Ele é o pai para os órfãos e defensor das viúvas. É o Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terrário. Por isso que ele vem. Ele vem para ser o pai dos órfãos, ele vem para defender as viúvas. Tudo isso para quê, irmãos? Tudo isso por conta da justiça. Ele dá uma família pro órfão. Ele libera os prisioneiros, os que estão cativos. E aí agora, a partir do 6, a partir do 7, a partir do momento que ele apareceu no céu, todos os viram e entendem o porquê que ele volta com essa força e porquê que ele aparece dessa forma, agora ele começa a marchar em terra. Aí já é o que ele vai executar aqui na terra. Salmo 67, 7 e 8. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Agora ele vai começar a marchar pelo deserto, sentido a Israel. E ele está indo em direção, então, a Jerusalém. Toda a terra está tremendo. Qual o objetivo, de novo? Vale sempre a gente lembrar. Para ele espalhar os inimigos. Amém? Depois, agora é a guerra dos montes aqui. Os montes de Bazã são majestosos. Escarpados são os montes de Bazã. Por que, ó montes escarpados? Estão com inveja do monte que Deus escolheu para sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre. Aqui, irmãos, está prestes a começar a guerra do Senhor contra o anticristo. E aqui ele fala dessa guerra das montanhas, né? Por isso que a gente sabe que as pessoas odeiam tanto Sião, odeiam tanto Israel, porque é onde Deus escolheu para habitar eternamente. Apocalipse 19 diz que ele, ao momento que ele está marchando aqui na terra, e ele está indo em direção a Israel, tem um exército junto com ele. Um exército que veio dos céus junto com ele. 68:17 diz assim: aqui esse exército tem muitos carros, e esses carros são incontáveis, milhares e milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Então é a procissão da segunda vinda, como uma tempestade no Sinai, com fogo das nuvens, que ele leva para dentro de Jerusalém. E agora a gente vai ver o quê? A vitória dele contra todo o principado e toda a potestade. 68:18. Quando subiste em triunfo às alturas, levaste cativos muitos prisioneiros, recebestes homens como dádivas, até mesmo rebeldes, para estabeleceres moradas, ó Senhor Deus. Então o Senhor está em Sião, libertou os cativos e ele começa a receber as pessoas como presente.
numa explosão de adoração quando o Rei da Glória entrar em Jerusalém. Então agora há um preparativo. Então ele já desceu, ele já fez essa procissão, ele já derrotou o anticristo e agora ele vai ser coroado. Ele vai ser coroado o Rei da Glória, e essa coroação vai acontecer exatamente em Jerusalém. Isso está escrito aqui em 68, 19 até o 21. Bendito seja o Senhor Deus, o nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas carnes. O Senhor é um Deus que salva. Ele é soberano Senhor, que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Aqui, irmãos, antes de dar a explicação aqui, eu vou derrubar a conexão para que a gente possa voltar, falta menos de um minuto. Então, antes dela cair, eu vou derrubar aqui para que a gente volte.